O processo de Jesus, a traição de Judas e a negação de Pedro. Eis o assunto deste estudo de hoje. O processo de Jesus inclui dois momentos: a sessão noturna do Conselho dos Judeus, o Sinédrio, e o processo diante do governador romano Pilatos. Essa sequência é entremeada pelas figuras dos discípulos, Judas, que trai Jesus, e Pedro, que nega conhecê-lo. Todo o texto é permeado de alusões aos textos da Escritura, principalmente do Filho do Homem de Daniel, do servo sofredor de Isaías, do justo perseguido e traído dos Salmos e também do conluio dos poderosos no Salmo 2. Essas referências à Escritura são importantes, não só porque representam a linguagem que os leitores judeu-cristãos conheciam, mas porque confirmam que a praxis de Jesus e a resistência que ela provocou não são alheios ao projeto de Deus. Então, temos, num primeiro momento, o complô de Judas, que está em Marcos capítulo 14, versículos 1 e 2 e 10 a 15. Esse primeiro momento diz respeito ao complô dos sumos sacerdotes e de Judas, o traidor. O processo de Jesus não começou na noite da Quinta-feira Santa. Começou algum tempo antes, no coração dos sumos sacerdotes e de Judas Iscariote. Aliás, desde o início do Evangelho, segundo Marcos, as pessoas importantes da sociedade conspiraram para se livrar de Jesus. Bem no início, lá na Galileia, depois que Jesus curou o homem da mão ressequida, em dia de sábado, tanto os fariseus, que se consideravam donos da lei e da Escritura, como também os partidários do vice-rei Herodes Antipas, queriam se livrar de Jesus. Os fariseus, porque Jesus ofuscava sua suposta santidade, e os herodianos, porque Jesus lhes roubava a influência junto ao povo. Marcos capítulo 3, versículo 6. No fim do Evangelho, na história da condenação de Jesus, vamos ver novamente os mesmos grupos, os chefes religiosos e os chefes políticos, unidos contra o Cristo, o ungido de Deus. Jesus e seus seguidores tinham chegado a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os chefes religiosos, no caso, os sumos sacerdotes do templo, queriam aproveitar essa oportunidade para se livrar dele, mas a intervenção devia ocorrer em segredo para não causar tumulto. Por esses dias, os amigos de Jesus o convidaram para um jantar em Betânia, povoado em cima do Monte das Oliveiras, ao lado de Jerusalém. Durante o jantar entrou uma mulher que ungiu Jesus como se fosse o Messias, e era mesmo. Ao mesmo tempo, porém, as autoridades contrataram, pelo preço de um escravo no mercado, Judas Iscariote, um dos 12, para que os ajudasse a prender Jesus no meio dos romeiros que costumavam acampar no Monte das Oliveiras, o Getsêmani,
Porém, tinha que ser de noite, enquanto todos estivessem dormindo, e o sinal seria o abraço, o beijo que Judas daria a Jesus. 2 dias depois era celebrada a Páscoa. A festa começava ao entardecer. Jesus mandou seus discípulos preparar a ceia e, quando foram à mesa, anunciou que um deles haveria de entregá-lo, um amigo, alguém que com ele comia o pão da mesma bandeja, como está no Salmo 41 ou 42, versículo 10. Mas Jesus não se mostra desesperado, pois ele sabe que está levando a termo o que o Pai lhe encarregou, o caminho do Filho do homem escolhido por Deus, como o chama Daniel, capítulo 7, 13 e 14. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Já desde o início da sua pregação, as autoridades procuravam matá-lo. Jesus o sabia, mas não quis se evadir. Ao contrário, ele pronuncia seus pêsames a respeito daquele que, dominado pela perdição, a obra do inimigo, estava traindo o Filho do Homem, o enviado de Deus. Pergunta-se como Judas pode ter concebido esse plano. O que Jesus fez de errado? Olhemos para dentro de nós. Por que é que nós queremos, às vezes, nos livrar de determinada pessoa? Geralmente não é porque essa pessoa fez algo errado, mas porque atrapalha os nossos interesses. Será que Judas não queria que Jesus fosse um rebelde nacionalista e ele seu comandante de campo? Será por isso que colaborou com as lideranças judaicas para provocar Jesus para a ação?